Mais uma vez, que a graça do Senhor esteja com a igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Tessalonicenses. Eu quero convidar a igreja para meditarmos no versículo 9 e no versículo 10. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, versículo 9 e versículo 10. Vamos ler a partir do versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, e mais uma vez nós pedimos que a palavra pregada, ela traga transformação aos nossos corações. Muda, Senhor, o nosso caráter, conforma-nos, conforme a imagem do Teu Santo Filho. Nós pedimos isso no nome dEle. Amém. Irmãos, eu quero pedir que você abra a palavra do Senhor lá no livro de Atos, no capítulo 17, para nós termos uma ideia do contexto em que Paulo profere as palavras que nós vimos aqui na sua primeira carta aos Tessalonicenses. No capítulo 17, nós temos o contexto da igreja de Tessalônica, de como o ministério de Paulo ele se desenvolveu nessa cidade. A palavra de Deus diz que, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos, unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os más, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então nós percebemos aqui o contexto onde Paulo
no qual Paulo escreve essas palavras. Paulo, ele chega a Tessalônica e, como é o seu costume, conforme nós vimos no texto aqui, Paulo, por 3 sábados, ele vai à sinagoga e prega a palavra. Você há de lembrar que os judeus, conforme nós temos visto na carta de Paulo aos Gálatas, eles eram prosélitos. Eles buscavam de todas as formas, os judaizantes buscavam de todas as formas trazer as pessoas para a sua religião. Então, perceba, eles estavam naquela cidade que tinha cerca de 200 mil pessoas ali, e Paulo chega com a sua comitiva e começa a pregar o evangelho. E a palavra de Deus diz que eles começam a obter sucesso com a pregação do evangelho. Muitos gregos, muitos judeus que outrora estavam presos na iniquidade e agora abraçam a fé. E os judeus, quando eles olham isso, os judaizantes, movidos de inveja, conforme nós vemos no versículo 5, eles resolvem então ir até a casa de Jason, que era aquele irmão que apoiava o trabalho missionário, que recebia Paulo e os seus companheiros. Então eles vão lá com o intuito de prender Paulo e os seus companheiros, e não encontrando esses irmãos, Paulo então, os judaizantes levam Jason e aqueles que estavam com ele. Então é nesse contexto que Paulo está inserido. O que acontece aqui, na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo não estava mais em Tessalônica, conforme nós já vemos aqui em Atos capítulo 17. Mas Paulo estava preocupado, porque o evangelho havia chegado naquela cidade debaixo de tribulação, debaixo de perseguição. Olha o versículo 6 do capítulo 1, e você vai perceber exatamente isso. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Então, Paulo estava preocupado com esses irmãos. E alguns comentaristas sugerem algumas perguntas, algumas questões que porventura poderiam estar ali no coração de Paulo. Eu sei que é um pouco ousado dizer isso, mas nós percebemos as implicações disso ao longo da sua carta. Será que aqueles irmãos que tinham abraçado o evangelho, será que eles estavam firmes, mesmo debaixo de grande perseguição? Será que esses irmãos continuariam perseverando na fé, continuariam perseverando no evangelho, mesmo debaixo de tamanha tribulação? Você vai perceber, se você já leu o livro de Atos, você vai perceber a grandiosa oposição que os judeus levantam contra Paulo. Eles odeiam o evangelho, e eles estavam ali, na verdade, com o intuito de extirpar isso da face da terra. Qualquer pessoa que se levantasse para pregar o evangelho, qualquer foco que demonstrasse que o evangelho de fato estava prosperando, eles buscavam de fato eliminar. Paulo, preocupado com isso, resolve então mandar Timóteo àquela igreja para perceber, para saber notícias, para ter notícias daquela igreja. E os comentaristas vão dizer que Timóteo traz ótimas notícias, pelo que Paulo então ele inicia essa carta a partir do versículo 2 do capítulo 1, dando graças a Deus, olhando para aqueles irmãos e percebendo neles que de fato eles eram crentes. No versículo 4 do capítulo 1, Paulo diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Por quê? Porque no versículo 3, Paulo percebe que eles tinham uma fé operosa, eles tinham um amor abnegado, e eles aguardavam firmemente a volta do Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite para o versículo 9 e para o versículo 10, onde nós percebemos aqui a conversão e os seus propósitos. A conversão e os seus propósitos. E em primeiro lugar, nós percebemos que a conversão verdadeira, ela é um abandono dos ídolos e um apego a Deus. Olha o versículo 9, por favor. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A verdadeira conversão, ela consiste no fato de que nós, outrora, a serviço dos ídolos, agora estamos única e exclusivamente a serviço
do nosso Deus. A cidade de Tessalônica era uma cidade tipicamente grega, uma cidade que abraçava a idolatria. Alguns estudiosos vão dizer que eles possuíam alguns deuses, como por exemplo, a deusa Nike, que era a deusa da vitória, que era sempre cultuada em momentos de vitória militar. Eles possuíam também Zeus, que era considerado o pai dos deuses, e tantos outros, Poseidon, Ísis, Osíris, Dionísio. É claro que esses deuses, essencialmente, eles não existem. Eles são fabricados de acordo com as pretensões, de acordo com os apetites do coração humano. Mas esses irmãos haviam abandonado essa questão. Eles cresceram naquela cultura. Eles cresceram, por exemplo, entendendo que quando Tessalônica tremia, como dizem alguns estudiosos, isso era por conta de Zeus. Se Zeus mexia os seus cabelos, então acontecia um terremoto. O Evangelho chega exatamente nesse contexto e causa essa confusão, digamos assim, em Tessalônica, a ponto dos judeus, quando olharam aquilo, quando eles perceberam que essas pessoas, que eram tão enraigadas na idolatria, tão fundamentadas nesse contexto idólatra, agora abraçando a fé, eles chegam diante das autoridades romanas e dizem: olha, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. O Evangelho, ele não passa desapercebido. Quando ele chega, de fato, ele muda o contexto. E nós percebemos aqui que esses irmãos, mesmo debaixo de tribulação, eles haviam de fato se convertido ao Senhor. O que é que significa isso? A palavra conversão, ela tem essa ideia de virar-se, volver-se, dar volta, fazer retornar. É muito mais do que nós temos visto em nossos dias. É muito mais do que muitos têm falado em nossos dias. Jesus tem sido anunciado como alguém que vai cumprir os meus planos, abençoar os meus sonhos. Jesus é aquele que nos converte. É aquele que muda completamente a nossa agenda, o nosso foco, a nossa forma de ver a vida. Outrora caminhávamos numa direção, e a partir do momento em que Cristo, ele se revela a nós pela sua palavra, agora nós voltamos e vamos numa direção oposta. É exatamente essa a ideia de conversão. A conversão, ela é uma mudança, ela é uma santificação do nosso amor. Outrora nós amávamos os ídolos, agora nós amamos única e exclusivamente ao Senhor. É isso que significa conversão. E esses irmãos, eles tinham se convertido de uma vez por todas. Não era um momento, não era uma situação meramente emocional, era uma resolução do coração deles. Agora os ídolos não faziam parte do seu contexto, Deus estava presente. Para nós entendermos ainda esse contexto da conversão, o pastor chamado Anthony Hockman, ele fala sobre alguns elementos da conversão, e eu quero trazer aqui para vocês. Em primeiro lugar, ele fala que a conversão, ela inclui a iluminação da mente pela qual o pecado é conhecido como ele é na realidade, um comportamento que desagrada a Deus. Todos aqueles que são convertidos têm uma nova percepção acerca do pecado, autêntica tristeza pelo pecado, não apenas remorso por causa dos seus resultados amargos, humilde confissão do pecado, tanto para com Deus, como em relação aos outros que foram feridos pelo pecado. Um outro elemento, ódio pelo pecado, incluindo a decisão de fugir dele. Retorno a Deus como gracioso Pai em Cristo, com fé de que Ele pode perdoar nossos pecados, e faz isso. Alegria de coração em Deus, por meio de Cristo. E por último, amor genuíno por Deus e pelos outros, juntamente com o prazer no serviço de Deus. Mas a conversão, ela pressupõe arrependimento. Todo verdadeiro convertido, obviamente, perceba, eu estou falando de questões elementares aqui. Todo verdadeiro convertido é alguém que se arrependeu e alguém que tem o arrependimento como algo presente na sua vida. Às vezes nós nos perguntamos, às vezes alguns adolescentes até chegam e perguntam, sinceramente: pastor, será que eu sou de fato verdadeiramente convertido? Será que de fato eu conheço a Deus? Eu peço que vocês, todos nós, nesta noite, possamos, à luz deste texto, nos perguntar e avaliar a nossa fé. Não importa, meu querido, se você é um presbítero, não importa se você é um pastor, se você é um diácono, não importa quantos anos você tem aqui.
Você precisa se avaliar. Essas coisas são presentes na sua vida. O arrependimento faz parte da sua história como crente. E aí, nós temos pelo menos 3 elementos aqui do arrependimento que são sempre mencionados quando nós estudamos essa matéria. Em primeiro lugar, o elemento intelectual. O arrependimento, ele começa com o reconhecimento do pecado. E o que é que me ajuda a reconhecer que de fato eu pequei? O que me leva a saber o que é o pecado? A Escritura. Uma coisa está ligada à outra. Se eu não tenho uma vida de leitura da palavra de Deus, se eu não conheço as Escrituras, como posso me arrepender daquilo que eu não sei? Daí nossas orações se tornam muitas vezes momentos de cinismo diante de Deus. Você chega a Deus e pede perdão. E eu pergunto a você, por que você está pedindo perdão? Você sabe onde você pecou? Ou será que você pede perdão porque a sua consciência pesa? Nós devemos pedir perdão muito mais do que motivados por uma consciência pesada, mas motivados pela santidade de Deus. Motivados porque de fato nós agimos com ingratidão diante da preciosidade da obra de Cristo. O primeiro elemento é o elemento intelectual. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz que visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Você quer saber o que de fato desagrada a Deus? Leia as Escrituras. O segundo elemento que envolve o arrependimento é o elemento emocional. Há uma mudança de sentimento que se manifesta em tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Perceba, não é remorso. É possível, muitas vezes, pessoas que estão dentro da igreja confundirem o verdadeiro arrependimento com remorso. Você vai ter nas Escrituras, por exemplo, Judas. Judas sentiu remorso pelo que fez. Ele não se arrependeu. Você tem o caso daquele jovem rico que se encontra com o Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz que depois daquele diálogo ele voltou triste, mas ele não se arrependeu. A tristeza bíblica, nós vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A verdadeira tristeza que o arrependimento bíblico promove nos nossos corações é uma tristeza que nos leva a uma mudança, a um abandono daquilo que nós fizemos. Não é simplesmente ficarmos ali no sofá, lamentando, com a mão na cabeça, mas é ao mesmo tempo nos entristecermos e caminharmos em direção àquilo que o Senhor quer que façamos. Mas o último elemento é o elemento volitivo, o elemento da vontade. Consiste numa mudança de propósito, numa disposição para a busca do perdão e da purificação. Quantas vezes nós não somos levados a pedir perdão a Deus, parece que mais para cumprir tabela do que, de fato, desejando não fazer mais aquilo que nós fizemos. Senhor, eu quero te pedir perdão por isso, e a partir de hoje eu assumo o compromisso de ler a tua palavra. E depois que você diz amém, você vai lá e pega a Bíblia e lê. Não é somente uma questão de cumprir tabela. Mateus capítulo 3, versículo 8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A verdadeira conversão, ela engloba o verdadeiro arrependimento. E isso, irmãos, nos confronta em relação a pecados que muitas vezes são conhecidos nossos, e pecados que já perduram por anos na nossa vida. Parece que não nos conformamos em não buscarmos novidade de vida. Nós precisamos abandonar os nossos ídolos. Os ídolos dos irmãos de Tessalônica eram esses deuses e obviamente outros. Os nossos ídolos, eles mudaram de nome. Pode ser que seu ídolo seja o dinheiro, pode ser que o seu ídolo seja o seu filho, pode ser que o seu ídolo seja um cargo na igreja, pode ser que o seu ídolo seja o seu conforto pessoal, no sentido de que você não busca cumprir aquilo que Deus quer que você faça, comunhão com os irmãos, você se contenta simplesmente em ficar na sua, dentro da cerca que você construiu, a sua zona de conforto. Pode ser. Nós somos chamados
a abandonarmos os ídolos e termos as nossas vidas conformadas segundo a vontade de Deus. E isso nos tira da zona de conforto. Aqueles irmãos abandonaram os ídolos e agora estavam caminhando, servindo ao Senhor. Um relato impressionante ainda acerca dessa questão da conversão, do arrependimento, nós encontramos lá em Atos capítulo 19, no versículo 18 e versículo 19, que diz que muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 denários. Não é simplesmente conversão, é abandono. E quantas coisas nós temos confessado, mas não temos agido? De repente, é um programa de TV que você não deve mais assistir, de repente é algum site, de repente é alguma coisa que você precisa abrir mão e que tem levado você a pecar. A conversão, ela é uma iniciativa de Deus, mas ela é também uma resposta do homem. E nós vemos isso lá em Jeremias, capítulo 24, no versículo 7. Dar-lhe-eis coração, para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Deus age, e nós respondemos. Essa é a verdadeira conversão. Será que você sabe realmente o que envolve a sua salvação? Será que você tem visto mudanças na sua vida, mudanças significativas? Será que Cristo é mais presente hoje na sua vida do que no ano passado? Será que Cristo é mais presente hoje nas suas atitudes, na sua forma de falar? Será que muitas vezes você não tem pensado, será que eu sou crente mesmo? Você tem duvidado muitas vezes da sua salvação? Você tem se perguntado, quando você olha para a sua vida, você vê progresso? As pessoas veem Deus na sua vida? As pessoas veem Cristo em você? Nas suas escolhas, na sua forma de pensar, na sua forma de ver a vida? São perguntas que nós precisamos nos fazer. Deus certamente fala para nós por meio da sua palavra. Se nós não nos importamos com os ídolos, irmãos, é bem provável que nós não sejamos de fato crentes em Cristo. Crentes em Cristo. Eu não estou falando de perfeição, eu não estou falando de que a salvação é pelas nossas obras, mas uma vez que nós identificamos, uma vez que nós percebemos e simplesmente cruzamos os braços e agimos de maneira indiferente, tem algo muito sério, tem algo muito problemático aí com aquilo que nós falamos que é fé em Cristo. Tem algum defeito aí na sua fé. Então, esses irmãos, eles tinham de fato se convertido a Deus. E a conversão deles aponta para dois propósitos, pelo menos, que nós conseguimos identificar nesse texto. O primeiro propósito é o serviço ao Senhor. A palavra de Deus nos diz, mais uma vez, por favor, olhe o versículo 9. São apenas 2 versículos, então eu vou ler novamente. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A palavra serviço aí é a palavra escravo, literalmente traz essa ideia para nós. Antes aqueles irmãos aqueles homens eram escravos dos seus ídolos. Eles faziam a vontade dos seus ídolos, eles tinham suas agendas conduzidas pela idolatria. Agora eles fazem a vontade de Deus. Agora eles têm as suas agendas, os seus planos, a sua rotina totalmente norteada pelo Senhor. Hoje, pela graça de Deus, nós somos então escravos de Cristo. Ou seja, nós não pertencemos a nós mesmos. O nosso serviço é tão somente deliberado pelo próprio Deus. E aí, eu sei que existe aquela coisa do sentir-se bem para fazer alguma coisa na casa do Senhor. Mas muitas vezes a gente não está orando e perguntando, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? A gente parece que perdeu essa disposição. Parece que os pais perderam essa disposição, por exemplo, em relação aos seus filhos. Quando o filho, não vemos mais de uma maneira tão comum no nosso meio, como
digamos, era antigamente. Filhos que se levantavam e diziam: não, eu quero gastar aí uns 5 anos da minha vida servindo a Deus no Iraque, na África. Por favor, eu não quero aqui ser sensacionalista, mas parece que as famílias perderam essa ideia de servir a Deus e de que tudo aquilo que nós temos é do Senhor. Nós somos escravos dele. E aí, parece que quando alguns se levantam e dizem: pai, eu quero ser pastor, o pai olha: meu filho, não diga uma desgraça dessa. Você não sabe o que você está falando. Virou uma coisa terrível no nosso meio. E nós nos esquecemos que um dia os presbíteros vão morrer, os diáconos vão morrer, os pastores vão morrer. E Deus, obviamente, Ele vai manter a sua igreja. Mas eu quero que você entenda, Deus continua chamando pessoas para a sua obra. E aí alguns, naquela ideia que acha que é reformado, mas é deformado, porque usa a cosmovisão reformada para resguardar aqui o seu pecado. Não, pastor, mas nós somos missionários aonde formos. Não é isso? Sim, somos. No ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Mas perdemos aquela dimensão de que Deus chama pessoas e separa pessoas para ir para longe, irmãos. Para ir para o sofrimento. Para estar lá no meio do Estado Islâmico e proclamando o Evangelho. E aí você fala: pastor, então, e o senhor não tem coragem de ir, não? Eu digo aos irmãos, humanamente falando, eu não tenho, mas eu sei que Deus vai mudar o meu coração. E eu espero que Ele mude. E está aqui: Senhor, eu estou aqui, a minha vida é do Senhor. Perdemos essa perspectiva. Porque perdemos essa ideia de que Deus é o Senhor da nossa vida. Parece que Deus é o Senhor da nossa vida só para nos salvar, mas não para regular a nossa vida. Aqueles irmãos, eles entenderam que Deus era o Senhor da vida deles. E agora a rotina deles estava tão somente nas mãos do Senhor. Nós fomos comprados. Nós não nos pertencemos. Os nossos filhos, em última instância, eles não são nossos. Eles são do Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Eu estava, enquanto ali no momento de cântico, e olhei uma criança cantando, e imaginei: como é que vai ser a minha reação quando eu ver meu filho na igreja cantando? É uma coisa que talvez para quem já tem filho grande é simples, né? Mas eu fico olhando assim, meu filho ali cantando. E imagina você, seu filho agora: pai, eu quero servir a Deus em tal lugar. Irmãos, nós não podemos perder essa dimensão. Não podemos perder essa ideia. Tudo aquilo que temos pertence ao nosso Senhor. 1 Coríntios 6, versículo 20. Pois Ele os comprou e pagou o preço. Capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa era a história dos nossos irmãos de Tessalônica. E eles estavam agora servindo a Deus por meio de um amor sacrificial e testemunhando da graça. E Paulo fica tão impactado com o testemunho daqueles irmãos que ele narra aqui no versículo 8, dizendo assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Tamanho era o testemunho daqueles irmãos. O texto continua e nós vemos que eles estavam ali a serviço do Deus vivo e verdadeiro. Nós temos aqui simplesmente um contraponto que Paulo estabelece entre os ídolos e o próprio Deus. Os ídolos são mortos, Deus é um Deus vivo, são deuses falsos, e o nosso Deus é simplesmente o Deus verdadeiro. A quem temos servido em nossa vida? Porque temos vivido ansiosos muitas vezes. A ansiedade, ela é uma evidência em nossos corações de que nós não estamos servindo a Deus. Entenda, eu não estou falando da ansiedade que chega no seu coração, mas eu estou falando daquela que você alimenta. Você vive em função dela. E você simplesmente responde às coisas, escolhe, toma decisões conforme a ansiedade que está no seu coração. Em certo sentido, quando a ansiedade bate, não é pecaminoso em si, mas quando você vive ansioso, quando você permite que esse desejo pela realização de algo aconteça na sua vida, você deixa de simplesmente viver única e exclusivamente para Deus. Então,
nós devemos viver para o Senhor, única e exclusivamente para o nosso Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Um teólogo chamado Walter Brueggemann, ele diz assim: nossa vida consiste em amar a Deus por causa do próprio Deus. Foi para fazer isso que fomos criados. Os mandamentos asseveram que Yahvé é absoluto diante das demais reivindicações. Eles convidam à renúncia de toda lealdade viciante, conservadora ou liberal, que direciona a nossa vida à inquietude e falsidade. Além disso, os mandamentos mostram que Deus é um fim, e não um meio. Ele não tem valor utilitário, mas deve ser amado puramente por ser Deus. Nós o servimos para nada ganhar, exceto estar nessa relação viva de dever e deleite. Deus, ele chamou Pedro para pregar o evangelho e muitas pessoas ali foram convertidas. Mas Deus também chamou Jeremias para pregar e ninguém ouvia. Um coração duro. Ou seja, o que importa é se estamos convictos de que estamos fazendo o serviço do Senhor. Às vezes os resultados não vão vir. E o seu ânimo, o seu calor na obra do Senhor não tem que estar afirmado nos resultados, mas na convicção de que você está servindo a Deus. Você foi chamado para servir a Deus. Quando os elogios não vierem, irmãos, continuemos servindo a Deus. Não servimos para receber reconhecimento. Não servimos para recebermos aplausos dos homens. Nós falamos isso, né? E enchemos a boca. Mas quando acontece mesmo de alguém, por exemplo, dar o crédito do que você fez para outra pessoa, mexe um pouco no coração, né? E por que mexe? Porque uma coisa é aquilo que discussamos, outra coisa é aquilo que está no nosso coração. Nós somos afeitos aos aplausos, ao reconhecimento. Nós somos inclinados a isso. Mas você foi chamado para servir a Deus. E aí, num contexto de igreja é fácil, mas em casa, quando seu marido não reconhece aquilo que você está fazendo, quando a sua esposa não reconhece, quando o seu filho não reconhece que tudo que você está fazendo é para o bem, e às vezes você é motivado diante disso a fazer o contrário, quando você deve continuar servindo a Deus, independente dessa circunstância. O serviço a Deus aqui é muito mais do que num contexto de culto, é num contexto mais amplo, é em tudo aquilo que eu faço, eu devo fazer para a glória de Deus. Então, Deus converte o meu coração para que eu o sirva. E o segundo propósito que nós percebemos no versículo 10 agora, nesse texto, é que Deus nos converte para aguardarmos dos céus o seu Filho, que nos livra da ira vindoura. Olha o versículo 10, por favor. O texto diz: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A realidade da volta de Cristo é expressada em todos os capítulos dessa carta. No presente texto do qual estamos meditando, nós vemos que a expectativa na volta de Cristo, na sua segunda vinda, é um aspecto essencial e que serve como evidência de uma conversão genuína. Nós precisamos de uma vez por todas entender isso. Se você quer saber se de fato você é um crente, a pergunta que eu faço é: você tem ansiedade pela volta de Cristo? Você deseja que Cristo volte? Olha o versículo 3. Olha o que aqui Paulo diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que ele traz esses aspectos, eu vou dizer novamente, no versículo 4, o que é que Paulo diz? Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Como saber se eu sou um verdadeiro eleito? Eu pergunto a você: você quer que Cristo volte? Jovens, vocês querem que Cristo volte muito mais do que casar? Você quer que Cristo volte muito mais do que realizar os planos que você tem? Você tem esse desejo no coração? Você tem este anseio? Era isso que acontecia, que estava acontecendo com esses irmãos. Eles estavam aguardando dos céus o Senhor Jesus Cristo, aquele que os havia, que tinha morrido por eles, que tinha cumprido as exigências da lei no lugar deles. Eles estavam aguardando não uma possibilidade,
Eles estavam aguardando uma certeza. E é por isso que a vida deles mostra essa questão. Quando nós falamos a respeito de aguardar algo, às vezes o que nós temos é aquela ideia de ficarmos numa sala de espera com os braços cruzados ou lendo uma revista, ficarmos ali parados, esperando aquele momento. O contexto aqui de aguardar é diferente. Quando nós aguardamos, por exemplo, alguém que irá nos visitar, o que é que nós fazemos? Nós nos preparamos. Preparamos a nossa casa, preparamos a nossa semana, nós agendamos a nossa vida em prol daquele momento, naquele dia. Aguardar a vinda do Senhor é organizar a nossa vida de tal forma que demonstre que estamos aguardando. Aqueles irmãos estavam aguardando o retorno de Cristo e evidenciavam isso como? Uma fé operosa, um amor sacrificial, uma firme expectativa na volta. Eles eram modelos, eles tinham recebido a palavra, mesmo debaixo de tribulação, mas com grande alegria. Será que nós temos percebido isso nas nossas vidas? Será que de fato as nossas vidas elas refletem exatamente que estamos aguardando o nosso noivo? Podemos ver isso em nós? Podemos nos ver como, por exemplo, num caso de visita, quando nós abrimos mão de algumas coisas, quando a esposa chega, vamos fazer isso, não podemos, porque nós temos uma visita nesse dia. Vamos fazer isso em casa, nós não podemos, nós vamos receber. Lembra que nós vamos receber aquela pessoa na nossa casa? Vamos comprar isso então, será que fulano gosta disso? Ou seja, nós canalizamos as nossas atenções em prol dessa pessoa que nós iremos receber. Será que nós temos percebido isso, irmãos? Será que a volta de Cristo é uma expectativa real nos nossos corações? Vamos pensar sobre isso, vamos nos questionar, vamos questionar a nossa fé. Será que de fato somos crentes em Cristo? A ideia da vinda de Jesus, ela parece que para muitas pessoas tem trazido terror, uma ansiedade, não uma ansiedade boa, mas uma ansiedade terrível. São crentes que parece que têm medo de morrer. E a gente às vezes tem medo de tocar nesse assunto sobre morte. Quando vamos visitar um irmão idoso, fica aquele clima no ar. Quando o irmão está muito doente, e pode ser que Deus o queira levar, e parece que falar sobre morte é algo ofensivo. Não vamos falar sobre isso. Que é isso, pastor? Deus me livre. Mas irmãos, esse é o curso natural das nossas vidas. Você tem medo de morrer? Você que está aqui nessa noite, você, irmão, que já viveu tantas coisas, por favor, não entenda que eu quero que você morra. Mas eu pergunto a você, você tem medo de morrer? Não tenha medo. Quando Paulo fala a Timóteo que ele estava de partida, a ideia ali é de alguém que desarma a barraca e agora vai montar o seu acampamento em outro lugar. Eu acho interessante essa explicação em relação a essa palavra, porque de fato é o sentido original da palavra, porque a ideia é, nós simplesmente nos mudamos de endereço. Esse Jesus que nós servimos hoje aqui, nesta noite, neste culto solene, é o mesmo Senhor Jesus que irá nos receber ao passarmos pela morte. A morte, ela deixa de ser vista como caótica, ela passa a ser vista como a providência de Deus. É o meio pelo qual Deus executa o seu decreto. Qual é? Estarmos com Ele. Estarmos diante dEle, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem habita toda a plenitude da divindade. Nós precisamos, irmãos, falar mais sobre isso. Meu irmão, você que está aqui e de repente já tem não sei quantos anos, por favor, não tenha medo da morte. Confie no Senhor Jesus Cristo. Confie no Senhor Jesus. A morte, mesmo sendo fruto do pecado, por causa de Cristo, isso se revertiu em bem para nós, que somos seus filhos. Um dia eu vou morrer. Um dia meu filho vai morrer, um dia todos nós iremos morrer. Mas se Cristo não é deleitoso para mim agora, é muito provável que eu tenha medo de fato da morte. Porque se Cristo não é pessoal agora, fica aquela pergunta, para onde irei depois que eu morrer? Deleite-se em Cristo. Sinta prazer no culto solene.
Sinta prazer na sua vida devocional, no culto com a sua família, no culto com a igreja. E você vai perceber que a morte, ela não é a passagem para estarmos com uma pessoa diferente, mas é com aquele mesmo Deus que caminhamos hoje, nesse momento aqui. Então, aqueles irmãos, eles aguardavam dos céus. Obviamente eles tinham essa perspectiva de que Jesus poderia voltar de fato, mas eu quero trazer implicações para o nosso contexto hoje. Pode ser que Jesus não volte amanhã, mas pode ser que você morra amanhã, pode ser que eu morra amanhã também, ou daqui a pouco, mas nós estaremos com o nosso Senhor. Quando eu estava voltando agora do Nordeste, quando você entra no avião, sempre você faz aquela oração, né, de confissão. Você, meu Deus, eu sempre penso na morte quando eu ando de avião, irmãos. Eu não quero aqui desencorajar os irmãos que andam, mas eu quero compartilhar aqui um drama que tem sido bênção no meu coração, porque ali eu penso que de fato eu estou voltando para casa, mas que se o avião cair eu vou para casa do mesmo jeito. Não é isso que acontece conosco? Entenda, não estou dizendo que você não deve chorar, lamentar. A morte não é natural para nós, não é natural, mas não são poucos os crentes que têm testemunhado que não vem a hora de se encontrar com o seu Redentor, com o seu Senhor. Que isso seja realidade nas nossas vidas também, que possamos de fato desejar isso. Esse nosso Senhor Jesus, a palavra de Deus nos mostra aqui que nós não só o aguardamos, na verdade nós o aguardamos quem? Aquele que Deus ressuscitou, na verdade a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. Jesus que nos livra do quê? Da ira vindoura, a ira de Deus, que irá recair sobre todos aqueles que não adoram o Senhor Deus, aqueles que são rebeldes contra o Filho. João capítulo 3, versículo 36, fala que, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você vê essa verdade lá em Efésios 2:3, você vê isso também lá em Romanos capítulo 1, versículo 18. Deus, Ele está irado contra o homem. E aí você pergunta, mas pastor, mas é só contra o homem de 18 anos, né? Não, é contra, de repente, aquela pessoa também que tem ali um mês, mas que não conhece o Senhor. Ou ele não precisa do Evangelho? Precisa do Evangelho. Essa perspectiva, ela molda a forma como nós vemos, por exemplo, os nossos filhos. A menos que eles sejam alcançados pelo Evangelho, eles estarão debaixo da ira de Deus. E aí, irmãos, não dá para olhar para os meus filhos e simplesmente, vamos lá, vamos cantar aqui 3 palavrinhas só. Deus é amor, xalalalalalalala, né? E aí eu não prego o Evangelho para ele. Eu não estou dizendo que é errado você fazer isso, mas simplesmente só isso, e não tratar seriamente o contexto dele. Você precisa preparar os seus filhos para a morte. E como você faz isso? Pregando o Evangelho para eles, anunciando o Evangelho para eles. Eles precisam saber do Evangelho, porque amanhã você vai morrer, e mesmo que você permaneça com ele durante muito tempo, durante 200 anos da sua vida, ele não estará seguro, a menos que ele esteja guardado em Cristo. É por causa de Cristo, irmãos, que nós podemos hoje dar graças a Deus. É por causa de Cristo que nós podemos simplesmente estarmos aqui na certeza de que Deus irá nos ouvir, porque temos um intercessor, Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Outrora, Deus estava com a sua ira sobre nós. Agora, nós somos amigos de Deus. E como nós somos amigos de Deus? Por meio de Cristo. Somente Cristo restabelece essa paz. E às vezes, em cada oportunidade, olha, não faz isso, porque olha o velho do saco, né? Os pais estão falando isso para os seus filhos. Não faz isso, filho, porque Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado, e Deus odiou tanto o pecado, odeia tanto o pecado, que mandou o Filho dele, que foi capaz de sacrificar o seu próprio Filho no nosso lugar. Nós não podemos tratar o pecado
de maneira leviana. Cristo pagou no nosso lugar. E é Ele que nos livra da ira vindoura. Somente Ele. Somente Ele que pôde fazer isso por nós. Nós não podemos bancar a nossa salvação diante de Deus, no sentido de comprá-la. É Cristo e somente Ele que rasgou o véu e nos levou assim pelo novo e vivo caminho. E um pastor presbiteriano chamado Arthur W. Pink, um pastor antigo já falecido, ele no seu livro Os Atributos de Deus, ele diz o seguinte: fuja, pois, meu leitor, fuja para Cristo, fuja da ira futura, antes que seja tarde demais. Nós lhe rogamos com todo o empenho, não pense que esta mensagem tem em vista outra pessoa, é para você. Não fique satisfeito em pensar que você já fugiu para Cristo. Obtenha certeza disso. Rogue ao Senhor que sonde o teu coração e te mostre, de fato, mostre a você quem você é. Nós podemos ver esses aspectos em nossas vidas. Nós podemos ver marcas da conversão. Nós podemos entoar o cântico com toda certeza do nosso coração, que seguro em Cristo Jesus. Nós podemos dizer que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Podemos cantar isso com convicção, com paz na alma. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude, irmãos, a de fato percebermos essas marcas da verdadeira conversão em nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, mais uma vez, nós elevamos as nossas vozes a Ti, para pedir que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações. Nos faça, Senhor, homens, mulheres, crianças, que temam ao Senhor, que sirvam ao Senhor de todo o coração e que aguardam ansiosamente a volta de Cristo. Nós te pedimos que o Senhor santifique os nossos olhos, nosso coração, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, que tudo aquilo que temos, todas as nossas palavras, todas as nossas ações, sejam para glorificar o Teu santo nome. Nós te pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Eu quero